Boa noite novamente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus, dê a sua atenção nesse momento. Eu gostaria de expor algo do Evangelho, da palavra para vocês, que mexe com a nossa vida cristã, com o nosso dia a dia, em algumas questões. Mas antes de eu entrar exatamente naquilo que eu quero falar, eu gostaria de afirmar alguns pressupostos bíblicos. O que é isso? Algumas afirmativas bíblicas que nós já sabemos que são bíblicas, que são verdadeiras e que eu não vou precisar explicar agora, mas eu quero que você entenda essa lógica, esse raciocínio que a Bíblia traz para a gente. Preste bastante atenção nessas frases que eu vou dizer. Primeira coisa, todos pecaram. Isso é uma afirmação, uma verdade bíblica. Todos pecaram. Tudo bem? Até aí? E aí, enquanto eu afirmo, faça a pergunta para você. Você tem a consciência disso? Que você é um pecador diante de Deus? Vamos pensar como se não tivéssemos ainda Cristo. Como que se não tivéssemos a salvação? Nós somos, sem Cristo, pecadores. Todos pecaram. Ponto final. A segunda afirmação: todos estão condenados. Biblicamente, todos pecaram, todos estão condenados, todos estão separados de Deus. Então, gente, biblicamente não há um justo sequer. Não há ninguém diante de Deus que pode se declarar justo e dizer: Deus, estou aqui, mereço a salvação. Não existe isso. Não existe. Aí você fala: pastor, a gente na nossa cabeça, mas pastor, e aquela pessoa boazinha da sociedade? Essa pessoa boazinha da sociedade também tem a natureza pecaminosa e tem mesmo os instintos pecaminosos que o outro que faz coisa errada. Numa questão de natureza e diante da justiça de Deus, essa é uma verdade. Não há dúvida biblicamente do que eu estou falando. Todos pecaram, todos estão condenados, todos estão separados de Deus. Todos estão destinados à morte eterna. Essa é a realidade da humanidade. Todos, não há exceção. Então, ou portanto, todos precisam do perdão de Deus. Todos precisam do perdão de Deus. Porque se Deus não perdoar, o destino é condenação. Porque todos estão em dívida com Deus, uma dívida de justiça. Todos precisam, para ter o perdão de Deus, todos precisam crer na pessoa e na obra de Cristo para receber o perdão de Deus. Porque Deus oferta o seu perdão através da obra do seu Filho. E são verdades básicas da Escritura, tudo bem? Eu estou falando coisas que acredito eu que todos aqui, deveriam saber de alguma forma. Todos são justificados. Olha só, todos se tornam então justificados no sentido de aceitos agora, nascidos de novo, reintegrados na aliança de Deus, retificados por Deus de alguma forma, justificados. Todos nós nos tornamos diante de Deus justificados, sem dívida e sem condenação, sem morte eterna, somente pela graça recebida pela fé em Cristo Jesus. Não é por mérito, não é pelo que eu sou, pelo que eu faço, na cor da minha pele, na nação que eu nasci, a sociedade que eu nasci, a cultura, o povo, nem se é rico, se é pobre, não é. E nem pelo que eu fiz de bom, de ruim, nada pode nos salvar a não ser a obra de Cristo. E tirar a gente dessa situação. Gente, isso aqui é uma introdução, Portanto, preste atenção aqui nessa frase. Todos são pecadores e necessitam da graça de Deus, que é oferecida gratuitamente através da fé em Jesus Cristo. A salvação é um ato de justiça e misericórdia divinas, que exclui, atenção,
qualquer mérito humano. E enfatiza a total dependência do cristão na obra redentora de Cristo. Após você ter a consciência, quem aqui já passou por esse momento? Eu tenho a consciência que eu sou um pecador diante de Deus. Não precisa responder para mim, responde para você. Já passou por esse processo? Esse é o primeiro passo para eu ser salvo. A pessoa que se acha justa diante de Deus, não há salvação para ela. Não há salvação. Porque o processo de salvação passa pela primeira coisa: eu sou um pecador, estou em dívida e mereço a morte, a condenação. Deus é santo e eu não sou. É o primeiro passo para você entender a graça que te salva. Porque não é pelo que você merece, é pelo que Ele fez por você por amor. E isso é um escândalo para uma sociedade que gosta de méritos. Eu faço, eu recebo, eu não faço, eu não recebo. Não é? Nós estamos movidos, e o mérito, ele tem o seu mérito em algumas situações, mas na salvação, não. Na salvação não é mérito. O mérito da sua salvação é de Cristo. O mérito da sua salvação eterna não é o que você faz, deixou de fazer, é a sua fé em Cristo. Esse é o mérito de Cristo, que transforma, que nos torna justo, que nos justifica, que nos tira da condenação, que nos perdoa, que nos ama, sem merecermos, com todos os nossos pecados. Ele vai mudar, obviamente, a gente. Ele não vai deixar a gente viver no pecado, porque Ele vai começar uma obra de retificação. Retificar é consertar, não é isso? Um conserto da nossa vida. Ele começa um processo de justificar, de consertar a nossa vida para Ele, para que a gente possa se apresentar santo diante dEle. Após você ter a consciência que é pecador e merecedor da condenação de Deus, você precisa fazer o que agora? O que vocês já fizeram, acredito eu. Crer em Cristo e experimentar o perdão de Deus e usufruir do direito de se tornar e de viver como filho amado de Deus. Então eu era um pecador condenado. Cristo me salvou. Eu creio no Evangelho, na pessoa de Cristo, na obra de Cristo. Eu sou salvo, Ele me faz filho dele, herdeiro do reino de Deus. Não por mérito meu, mas por amor e graça ofertado a mim. Gente, esse é um processo. Por que eu estou, uma coisa básica, porque você vai entender agora. Eu quero ler, onde eu vou entrar na mensagem agora. Nós vamos ler algo que mexe com a gente à primeira vista. Olha que interessante, Efésios capítulo 5, versículo 1. Não esqueça das frases que eu acabei de falar, certo? Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim: Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso e ele fala assim: portanto, gente, olha o que Paulo dá uma ordem para você e para mim: sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui, se você não entende o contexto, já dá um pane na nossa cabeça. O que chama a sua atenção aqui de primeira? Se você lesse esse versículo, o que chama a sua atenção? O que te impressiona no versículo? A mim, talvez, a ordem de imitar Deus. Espera aí, não estou entendendo. Como que eu faço isso? Isso é impossível. E aí vem o segredo de interpretação bíblica. Se eu tiro um texto fora do contexto, eu não entendo nada. Vamos colocar esse texto no contexto? Olha que interessante como a Bíblia se explica, se eu respeito o contexto dela. Mas existe uma ordem sim. Você tem que imitar a Deus. Imitar em quê? E aí nós vamos para o texto, para a gente tentar ver aqui. Porque essa ordem, antes de eu ler o contexto, eu anotei aqui, né? E a gente chama a nossa atenção porque para a maioria de nós é uma coisa impossível a gente fazer isso, né? Como que eu vou imitar a Deus, né? É óbvio que se tirarmos essa ordem fora do contexto, ela se torna impossível de cumprirmos.
Então nós precisamos entender o que Paulo está dizendo. Se eu volto um pouquinho, Efésios capítulo 4, vamos ler do versículo 25 em diante. Olha como o contexto ele vai explicar para a gente isso. Versículo 25, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Opa, ele já está dizendo que tem a ver algo com a comunidade de Cristo. Tem alguma coisa que ele vai falar que tem a ver com o relacionamento entre a igreja. Um relacionamento entre irmãos. Tem a ver com membros do corpo de Cristo. Ele está falando aqui para você falar a verdade um com o outro. Ele está falando algo que ele está dizendo, olha, na comunidade tem coisas que tem que acontecer, que é o corpo de Cristo. Versículo 26, fiquem irados e não pequem. Quer dizer, a ira vem, não vem, de vez em quando? Vem, não é? A gente não controla a ira, a gente controla o que a gente faz com ela. Eu não dou vazão à ira. Eu não vou dar vazão e fazer com que aquela ira está querendo que eu faça. Eu consigo controlar. Então, ire, porque a ira vem em algumas situações, mas não peque. Não deixe ela dominar você. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Gente, ele está falando aqui da comunidade, ele está falando com uma igreja, ele está falando para os cristãos de Éfeso, ele está falando, igreja de Éfeso, não minta, fale a verdade com o próximo, vocês são membros do corpo, não deem lugar ao diabo. Ele está falando entre vocês, cuidado com o relacionamento de vocês, não fique irado um com o outro ao ponto de pecar. Ele está regrando a comunhão da comunidade. E ele diz lá no versículo 31, pula um pouquinho, e ele diz assim, que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Não haja em nós, no nosso meio, se houver amargura, essas coisas, gente, nós vamos comprometer o evangelho de Cristo, o brilho de Deus no nosso meio como família de Deus. E ele fala assim, ó, não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, aqui óbvio a ira que é descontrolada, que é pecado, a gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Gente, no corpo de Cristo essas coisas não podem ter. Ó, moçada jovem, é para vocês também, presta atenção, porque vocês não podem ter essas coisas entre vocês, porque a juventude é terrível, tem as picuinhas da adolescência, de jovem, né? Então, cuidado. Vocês são cristãos e temos que viver como cristãos. Não pode ter entre vocês ira, indignação, falar mal um do outro, falar mentira. Tem que ter verdade, é isso. E aí Paulo embala no versículo 32. Pelo contrário, olha o que tem que ter na igreja. Sejam o quê? Bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Olha aqui a imitação. Do jeito que Deus perdoou vocês, imitem a Deus. Perdoem um ao outro. O imitar a Deus aqui é viver uma vida em comunidade, em comunhão, em intimidade, dando ao próximo a bondade que nós recebemos de Deus, a compaixão que nós recebemos de Deus, o perdão que nós recebemos de Deus, a graça que nós recebemos de Deus, nós ofertarmos ao próximo. E aqui está um segredo muito interessante. Por quê? Porque se nós não respeitarmos aquelas frases lá em cima, e não sermos perdoados por Deus, você não sabe. Se você não sabe, gente, a gravidade do seu pecado diante de Deus, você não conhece o amor de Deus. Se você não entende a gravidade da sua condenação, você não entende o perdão de Deus. Por isso, lembra da mulher pecadora de Lucas 7? Quando ela estava aos pés de Jesus chorando, e o fariseu julga e fala, se Jesus soubesse quem é essa mulher aí que está tocando no pé dele, né? Mulher pecadora. E aí, Jesus conta uma historinha.
mostrando que um devia tantos denários, o outro devia mais, e ele pergunta: e quem ama mais? Ué, aquele que deve mais. Por que aquele que deve mais ama mais? Porque ele sabe do tanto que ele devia e o tanto que foi perdoado. E aí ele diz que aquela mulher pecadora era aquela que devia mais e agora amava mais a Jesus. Quem não entende o perdão não consegue entender o amor de Deus e não consegue amar o próximo. Se eu não sou perdoado e não entendo a graça de Deus, e eu acredito que eu tenho que ficar conquistando o perdão de Deus, você sabe o que se oferta para o teu próximo? Sabe o que você dá para ele? Perdão, desde que ele conquiste. Nós refletimos a realidade que recebemos de Deus. Está sendo difícil? Não, né? Está entendendo? Quando eu sou perdoado por Deus e eu vivo isso, eu consigo perdoar. Quando eu entendo a gravidade da minha ofensa com Deus e vejo que Deus me agracia e me perdoa, quando alguém faz algo grave para mim, eu consigo estender perdão, porque eu sei como eu fui perdoado. Por isso ele está falando aqui, que você tem que perdoar um ao outro como Deus em Cristo perdoou vocês. É do mesmo jeito. Agora, quem não teve uma experiência com o perdão de Deus, nunca vai conseguir perdoar, porque o perdão não é natural. Todo mundo gosta de perdoar? Não, ninguém gosta, o perdão não é natural. A justiça, de certa forma, a gente quer justiça, a gente quer que o outro pague o que ele fez. O perdão não é natural. O perdão é algo divino. E ele estende isso para nós, pecadores, e nos faz filhos amados de Deus. E aí Paulo fala: do mesmo jeito que vocês foram perdoados, perdoem aos outros, uns aos outros. Imitem a Deus. Não deixa no meio da comunidade ficar pairando coisa errada, amargura, coisa sem perdão, sem amor. Não deixe. Vocês vão manchar o corpo de Cristo. Paulo preservava o corpo de Cristo tremendamente. E para nós conseguirmos viver de uma forma que glorifique a Deus, nós vamos precisar rotineiramente nos perdoar aqui. Aqui na Fonte de Vida, eu estou falando agora da gente, como comunidade, como família. Sabe por quê? Porque todo mundo erra. Porque todo mundo não satisfaz a expectativa do outro. Nós não conseguimos satisfazer a expectativa do outro. E o outro tem que entender que ele não tem que ser satisfeito em tudo. E para essa dinâmica do corpo de Cristo funcionar, tem que ter perdão. Tem que ter amor, tem que ter graça. A mesma graça que eu recebo de Deus, eu tenho que ofertar ao outro. Eu tenho que dar ao outro. Eu tenho que doar, imitar a Deus dessa forma. Ontem mesmo, por exemplo, eu estou lembrando aqui de uma situação de ontem, por causa da questão da Thaís. Ela entrou em contato e eu tinha marcado um compromisso, estava dentro ali do meu limite ali, a Simone estava acabando de fazer o cabelo e tal. Aí a Thaís pediu para a gente visitar o João ontem, antes dele ir para a internação. Eu falei: Thaís, eu estou com horário, tenho marcado um compromisso, eu não sei se eu consigo ir. Eu vou me esforçar para eu passar lá e depois a gente ir para onde a gente tem que ir. Então, olha só que interessante. Ela pôs uma expectativa em mim e eu falei para ela: se eu não conseguir, você me perdoe. Porque tem hora que a gente não consegue satisfazer a expectativa do outro. E ela tem que entender que eu não consigo. E a verdade, a gente conseguiu ir. Aí depois ela agradeceu, tudo, a gente conseguiu ir. Mas na verdade, essa expectativa dela, ela precisa aprender a colocar absolutamente em Deus. Porque uma hora eu vou frustrar a Thaís, como ser humano, porque eu não vou conseguir atender toda a demanda dela. Assim como eu não vou conseguir atender toda a demanda individualmente de pessoas da igreja. Eu vou te frustrar. Se eu já não fiz isso, eu vou fazer.
Porque eu sou humano, eu tenho a minha limitação, eu tenho os meus limites humanos. Sabe o que você vai ter que fazer comigo? Me perdoar, assim como eu vou ter que perdoar você. Porque você também me frustra. Mas isso é o amor e a vida cristã. E Paulo está dizendo isso, não deixe essas coisas mancharem a comunidade. Imitem a Deus e se perdoem. Só que o segredo aqui que eu estou querendo falar para você é: você só vai conseguir perdoar o seu próximo se você foi perdoado por Deus. Se você não teve essa experiência, você não consegue ofertar perdão para ninguém. Não consegue. Você vai querer justiça, vai querer que aquela pessoa, mude de vida para você perdoar. Não é assim? A gente exige coisas para perdoar. Deus exigiu o que de você para te perdoar? Fé. E te colocar como filho, sendo você inimigo de Deus. Ele te amou quando você era inimigo dele. A Bíblia diz. Olha o que é graça, olha o que é perdão. E aqui eu quero, para desenvolver rapidamente aqui, preste atenção, por favor. Em Mateus, pode abrir Mateus, deixa eu ver se eu consigo adiantar para não ficar tão longo aqui. Mateus capítulo 25, nós temos a parábola muito conhecida, acredito que não vou precisar ler por causa do tempo, dos talentos, que o Senhor dá tantos talentos para um, tantos talentos para outro. Talento na Bíblia, gente, era dinheiro, tá? Tudo bem? Talento era uma moeda. Então não tem nada a ver com o talento de hoje, O tocar violão é um talento. Talento lá era finanças, era dinheiro. O Senhor estava botando na mão dinheiro para ele cuidar, zelar e fazer os negócios do patrão, do Senhor, prosperar. É isso, essa linguagem dos talentos. E ali chega um momento que ele vai falando, O primeiro que ganhou uma quantidade multiplicou o talento, multiplicou o dinheiro. Ele aplica lá, ele faz um negócio e ele quer fazer o quê? Que o Senhor dele se orgulhe dele. Então ele vai lá, como era uma questão comum na época, tá bom, gente? Jesus está contando uma história que era comum. Aí chega o segundo que ganhou menos, mas ele também multiplica. Chega o terceiro que ganha pouquinho, ao invés dele ir lá multiplicar, ele enterra. Era o pior negócio para se fazer na época, era enterrar. Ao invés dele ir lá, nos banqueiros da época, investir, fazer alguma coisa, cuidar, por que ele não faz? A parábola mostra que esse último que está, presta atenção, gente, estagnado, sem fazer nada para o Senhor, ele tem uma visão do Senhor equivocada. Olha só o que eu falei, quando você não entende quem Deus é, você não consegue ser para o outro o que você deve ser. Nós somos paralisados por não conhecer a Deus direito. E olha só o que ele fala no versículo 26. Ele fala assim, por que ele jogou lá, Ele escondeu lá, no versículo 25, perdão. Diz assim, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu, Senhor. Então, esse homem fica com medo do Senhor. Ele ali tem um momento que ele entende que esse Senhor é severo, é cruel. Como cruel? É um Senhor que deu as finanças dele para os servos cuidarem. Provavelmente tinham outros servos, ele foi escolhido entre os melhores servos que o Senhor confiava. E ele vê esse Senhor com alguém cruel. Como ele é cruel, o que eu vou fazer? Vou enterrar, porque ele é severo demais. Mas quem é severo demais? Ninguém falou isso, nenhum dos outros entenderam assim. A visão que ele tinha do Senhor como cruel e severo fez com que ele paralisasse. E Jesus conta a parábola dizendo que o Senhor falou para ele assim: servo mau e preguiçoso. A verdadeira explicação de você não ter produzindo para mim é a sua maldade e a sua preguiça de produzir para o seu Senhor. Não sou eu, não é porque eu sou cruel, não é porque eu sou severo, é porque você é preguiçoso e mau. A visão que essa pessoa tinha do Senhor estagnou, e ao invés dele correr atrás e multiplicar e fazer as coisas do Senhor crescer, ele enterra.
E aonde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo dizer para você que se você não conhece Deus direito, você não consegue trabalhar para Ele. Você vira um servo estagnado, preguiçoso, sem responsabilidade, porque você acha que Ele é muito cruel, severo. O que eu vou fazer? O que Deus vai achar de mim? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Você não entendeu Deus ainda. Você está com um problema seríssimo de entender quem Deus é. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Tem pessoas que são estagnadas por medo da severidade de Deus, como esse, que não produziu porque tinha medo, que eu era muito severo, muito cruel o Senhor. E ele está falando de Jesus, que não é severo, que o coração de Jesus, a Bíblia fala, é manso e humilde de coração. Jesus, na sua essência, é manso e humilde de coração, perdoador, que ama e que restaura, e que transforma a gente com graça. Se eu não tiver um encontro com essa graça, com esse perdão, eu não consigo viver bem com Deus, e muito menos com o meu próximo. Gente, esse é um segredo. Aí eu vou aqui, preste atenção, por favor. Preste atenção nessas frases. O que pensamos de Deus? Que tipo de Deus você conhece? Pastor, o Deus da Bíblia. Não, nem sempre. O tipo de Deus que você botou na tua cabeça aí, que você conhece. Eu podia dar muitos exemplos, talvez eu podia pregar um dia só sobre isso, mas eu quero dar, no contexto, esse exemplo. Você conhece um Deus que perdoa? Ou você conhece um Deus que é chefe, tirano e cruel? Quem é o teu Deus? Um Deus de amor e perdoador ou um tirano, cruel? Porque se você conhece Deus como um tirano cruel, o que você vai ser para o teu próximo? Um tirano cruel. Você não vai conseguir perdoar. Só que se você conhece um Deus perdoador, e que mesmo olhando para todas as coisas erradas da nossa vida, morreu por nós, deu a sua vida, nos amou primeiro, ofertou graça, misericórdia, perdão, nos fez filhos amados, você vai conseguir perdoar as pessoas. Por conhecer corretamente a Deus, você estende graça para o outro. Olha só, se você não conhece a Deus como perdoador, mas um Deus, presta atenção aqui um Deus tipo Faraó, sabe aquele Deus tipo Faraó? Que não vê a hora de jogar seus erros na sua cara? É assim que você vê Deus? Você certamente não irá produzir para Deus com amor, e muitas vezes ficará paralisado por medo de Deus. Eu conheci recentemente, há um tempo atrás, eu aconselhei uma pessoa que via Deus como um Deus cruel. Aprendeu isso na história dele na igreja, não sei como que foi, mas via Deus, e isso incapacita a pessoa a viver com Deus. Ela estava totalmente paralisada. Que tipo de Deus você conhece? Um Deus tirano? Não, gente, isso é Faraó, não é Deus. Lógico que a Bíblia diz: considere a bondade e a severidade de Deus. Lógico. Só que a essência do coração de Deus é o amor e não a severidade. E a severidade, ela é imposta por causa do pecado, por justiça, que precisa ser satisfeita. Mas imagine nós agora em Cristo, livres da maldição, feitos nova criatura, feitos filhos de Deus. O que há estendido para nós? Graça, amor. Deus está te chamando para caminhar com Ele, para amar a Ele, para ser amado por Ele, cuidado por Ele, e estender essa graça para o próximo. Conseguir transparecer o amor de Deus para outras pessoas, o perdão, a graça. As pessoas precisam ver isso em nós. Sabe o que as pessoas lá fora vejam em nós? Elas conseguem ver? E eu estou falando nós aqui agora, eu estou meio que generalizando a igreja evangélica em muitos termos. Eles olham para nós e veem gente cruel,
que quer mandar todo mundo para o inferno. Gente que julga os outros. Gente que vive de cara feia. Que não tem graça. Que não tem amor. Não pode, nós não representamos bem a Deus assim. E às vezes isso reflete a falta de conhecermos quem Deus é. E aqui nós estamos um pouquinho mais para frente. O que você pensa de Deus é a primeira pergunta. Segunda, o que pensamos dos outros? Se para nós Deus é um Deus sempre carrancudo, Deus para você é sempre carrancudo, cruel, incapaz de perdoar, é exatamente assim que você vai tratar os outros. Sabe aquela pessoa carrancuda, cruel, que não consegue perdoar? Ela não teve uma experiência com o perdão de Deus. Ela precisa dessa experiência. Perdoar por pecar contra nós, essa pessoa vai falar assim, né? Talvez, mas só depois que ela sofrer um pouco. Já viu gente assim? Eu perdoo, mas só depois que ela sofrer. Ah, esse é o perdão que Deus te ofereceu. Por que seríamos tão generosos com os outros se Deus não é comigo? Se eu não entendo a generosidade do perdão, como que eu vou ofertar isso para os outros? Eu me torno semelhante, esse é um princípio, que um dia eu também prego sobre isso. Eu me torno semelhante àquilo que eu adoro, gente. Se eu adoro Deus de verdade, Ele vai me fazendo semelhante a Ele, e eu consigo imitá-lo para os outros. Esquecer que já estamos perdoados nos privará daquelas qualidades semelhantes à de Cristo: bondade, generosidade, gentileza, longanimidade e principalmente o amor. Se nós não entendemos o amor de Deus por nós, não conseguimos amar ninguém, meu irmão. Não consegue. Tem aquela música, né? Do amor lá, que ninguém compra, não é isso, Gui? O amor não se pode comprar, não se pode. Por quê? Porque o amor de Deus não pode ser comprado, não pode ser merecido. Ele ama, perdoa, salva, e não só salva, como Ele santifica a nossa vida, pela palavra. E aqui há uma questão, no texto que nós acabamos de ler: portanto, sejam imitadores de Deus. De que jeito? Como filhos amados. Se você não entende que você é amado por Deus, é outro problema. Você não entende que você é amado por Deus. Deus ama você. Deus ama você. Deus não ama o nosso pecado, os nossos erros. Ele vai mudar a gente, mas Ele ama você. E o processo de mudar você é porque Ele ama você. Por isso que o Espírito Santo traz para a gente arrependimento do pecado, traz tristeza, porque Ele ama a gente. Ele vai começar uma obra de justificação, de santificação. Mas você é filho amado. Você entende que você é filho amado de Deus? Pastor, isso quer dizer, né, que eu posso fazer qualquer coisa? Não, é óbvio, né? Nós estamos falando, não mistura as coisas. Por ser filhos amados, nós vamos quebrar, pisar na bola com Deus, quebrar o mandamento, temos que nos arrepender, pedir perdão. Deus, me perdoe, me põe na linha de novo aqui. Mas Ele não vai te odiar, gente. Ele não vai odiar você. E a maior imagem é aquela do pai, do filho pródigo. Sabe aquela do pai do filho pródigo? O pai estava lá esperando o menino voltar, aquele menino cabeçudo, que perdeu e queimou o dinheiro do pai, toda a herança, que ficou na pior e falou: agora eu estou frito, porque pelo menos se meu pai me aceitar como escravo, eu estou bem de vida. Não é assim? Se ele me aceitar como escravo, eu estou bem de vida. O pai estava lá na porta todos os dias, esperando, olhando no horizonte: o filho vai voltar para minha casa. Quando esse menino volta, estropiado, o que o pai faz? Abraça, dá um sermão no menino, não foi isso?
É o que a gente ia fazer. Dar um sermão. Eu ia dar um sermão aos meus filhos. Porque nós não conhecemos a graça de Deus. Deus é capaz de não dar sermão, de abraçar e falar: mata o cordeiro, faça festa, põe um anel. E o religioso, que é o filho mais velho, vai falar: não é possível que o senhor fez isso depois de tudo que meu irmão fez com você. E eu aqui servindo. Esse é o religioso. Esse é aquele de justiça própria, que não entende a graça. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós fazemos essa atitude do irmão mais velho? Não, pastor, não é possível que o pastor vai perdoar, né? Não sei quem vai perdoar aquela pessoa, vai deixar de novo ele fazer, vai receber com festa. Não devia, não merece. Não é assim? Não conhecemos a Deus. Não entendemos o perdão de Deus. Não entendemos o que nós éramos e como Deus nos perdoou. Olha como o perdão, ele é, de certa forma, né, eu vou usar uma palavra, sobrenatural, gente. Ele foge à nossa humanidade. Mas é esse o perdão que Deus ofereceu para você. Ele fez festa a hora que você chegou para Ele, que você creu em Jesus. Ele fez festa. O céu fez festa de um inimigo de Deus, fazendo um monte de coisa contra Deus, aceitando Jesus, e Ele fala: abre a porta, porque esse agora é meu filho. Ele te adotou como filho, Ele te agraciou, Ele te promoveu a vida eterna. Ou você acha que é você que mereceu isso? Ninguém. Todos pecaram e condenados estão. Ninguém merece isso. Por isso é graça. E enquanto não corrigimos esse relacionamento com Deus, a nossa comunidade não se corrige perfeitamente, porque a gente não consegue ofertar graça, perdão, amor um para o outro, como deveríamos. Lógico que a gente não vai conseguir ser perfeito como Deus, mas o caminho está apontado: imite a Deus. Esse é o caminho. Errou? Vai lá, trilhe. Então, corrija o jeito que você vê a Deus. Deus não é um tirano, cruel, faraó, que fica lá: deixa eu ver se está fazendo certo. Não está não, pá, chibatada nele. Não. Deus é gracioso. Ele entra com a gente na história. Ele entra com a gente no vale da sombra da morte. Ele caminha com a gente. Ele nos ajuda a nos arrependermos, gente. Até para a gente se arrepender, a gente precisa dele. A Bíblia fala que a bondade de Deus produz arrependimento em nós, para sermos perdoados. Até para a gente ser perdoado e para a gente se arrepender, Ele ajuda a gente. Para Ele salvar a gente, Ele nos dá arrependimento. Isso é graça. Profundamente amor de Deus para te fazer filho amado de Deus. Depois que Paulo nos lembra da misericórdia e do perdão de Deus, ele escreve que devemos imitar a Deus como filhos amados. Gente, lembra aqui uma imagem numa casa? Imagina numa casa, lá na sua casa, né? Você tem os seus filhos e de repente entra crianças que não são seus filhos. E imagine essa sensação: teus filhos vão lá, né, criancinha, menininho, vamos lembrar dos pequenininhos, né, porque aí depois vira mal educação, mas os menininhos, não, né, os bebezinhos lá, de certa idade, as crianças, o que eles fazem? Eles sobem no sofá, pulam no sofá, sobem no colo do pai, e os pais gostam disso, eu gostava, né, e aí brinca e sobe no colo. Gente, por quê? Porque essa criança é filho, ela não duvida, ela não precisa na cabeça dela fazer nada para ser aceito como filho, ela é filha. Aí chega uma criança da mesma idade na nossa casa e começa: opa, não é meu lugar. Aí começa a fazer, aí o cara da casa já: não, aqui não, na minha casa não. Ele não é filho. A sensação do filho ali, daquela criança, ele não é filho. Ele não tem a liberdade de pular no colo do pai, de beijar o rosto do pai, de mexer lá na coisa do pai, que só o filho mexe. Ele não é filho.
E tem crente que se comporta ainda como alguém, uma criança na casa de Deus, que não é filho, não se sente filho. Você não sabe quem você é, filho amado de Deus. Não porque você mereceu, lembra sempre disso, porque Ele te agraciou, porque Ele te perdoou, porque Ele te deu o direito de ser filho e herdeiro com Cristo. A disposição de Deus em relação a nós é inteiramente diferente, porque somos filhos amados. Ele não está simplesmente nos tolerando, né? Deus está tolerando a gente, né? Deus tolera. Não, Deus não tolera a gente. Olha, eu me arrependi tanto, né? De fazer o Rodrigo, meu filho, que agora eu tenho que tolerar ele na minha casa. Imagine Deus falando isso. Deus não está tolerando. Imagine pessoas, pais que adotam os filhos de todo o coração, e são filhos mais do que filho de sangue, né? E o filho, o pai está lá, ele não tolera o filho. Ele é filho, e não é assim, agora eu tenho que tolerar porque eu adotei. Não, é filho. Deus nos fez participantes da casa dele, da família dele. Ele não está simplesmente nos tolerando, lamentando ter aberto a porta da casa dele para a gente, né? Não, nós somos filhos amados. Gente, e esse mesmo termo, presta atenção por favor, é o termo que o Pai falou de Jesus. Quando Jesus é batizado, uma voz vem e fala o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Paulo está dizendo: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vocês são tão amados pelo Pai como Jesus é amado pelo Pai. E Ele vai ensinar vocês a viver como Jesus, para trazer prazer para Ele, como Jesus traz. Por isso Paulo está falando com a comunidade: pare de mentir um para o outro, fale a verdade, pare de ter intriga, perdoe, ame. Vocês são filhos. Se comportem como filhos, se sintam amados e representem o Pai um para o outro. Vocês são irmãos. Essa é a mensagem, né, que nós precisamos entender. Em Cristo, todos os tesouros da graça e as bênçãos do relacionamento com Ele são nossos agora, gente. Tudo que Ele tem é nosso por herança. Você já pensou isso? Tudo que Jesus tem é nosso por herança. Na eternidade Ele vai nos dar poder, domínio, autoridade, sacerdócio, reinado. Tudo o que é dele, Ele vai deixar a gente usufruir. Nós somos filhos herdeiros com Cristo de todo o reino de Deus eterno. Por isso a herança nossa também é vida eterna, não haverá mais morte. É uma herança, Ele está te dando vida eterna. Ele está falando que o teu corpo vai viver eternamente, vai ressuscitar numa outra categoria de realidade. A mesma realidade que Jesus vive agora. Você é herdeiro dessas promessas. Como filho amado de Deus, podemos descansar seguros, sabendo que Ele jamais nos abandonará. Cristãos que têm medo do abandono de Deus é muito esquisito. Deus jamais te abandona. Por isso que o salmista canta isso: meu pai, minha mãe pode me abandonar, mas o Senhor não. Você pode ser abandonado por qualquer um, pela tua mãe, pelo teu pai, mas Deus não te abandona. Essa é a verdade da Bíblia. Daqueles que são resgatados por Cristo, obviamente, que tem fé. Nós estamos falando de gente que é pecador, condenado à morte eterna, tem um encontro com Cristo, recebe a Cristo, tem fé nele, vive e agora se torna filho. Esse é o teu lugar. Esse lugar é aquele lugar que Paulo fala que nada pode mais te separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade. Que mais? Quem lembra o texto aí? Nem principado, nem potestade, nada, largura, nada pode mais te tirar, te arrancar do amor de Deus, meu irmão. Nem a morte, nem a vida.
Nada pode arrancar você da mão do teu pai que ama e te fez filho amado dele. Essa é uma certeza que nós cristãos devemos ter tão profunda, porque se não tivermos isso, não conseguimos amar ninguém, o próximo. A gente não sabe o amor de Deus. Ele é um pai bom e fiel. Ele está devotado à segurança e à completa santificação de nossa vida. Nem nos santificarmos a gente consegue sozinho. Ele nos ajuda. Por isso que a gente tem que pedir: Pai, me ajuda. Não consigo me santificar. Não consigo viver de uma forma que te agrade mais. Preciso, o Espírito Santo vem sobre nós. Muda a nossa vida. Transforma o nosso ser. Faz uma obra em nós de justificação, de santificação, para nos tornarmos filhos não só amados, como filhos agora que alegram o coração de Deus, como Jesus, que satisfazem o coração de Deus, em quem Deus tem prazer. Uma vez que nos adotou e nos fez filhos, Ele está determinado a fazer com que sejamos como Ele. Eu encerro aqui com essa afirmação. Preste atenção. Somos filhos. No final seremos semelhantes a Ele. Essa é uma realidade. Por isso que a vida cristã é um progresso de santificação. Porque a cada momento, a cada dificuldade, a cada problema que você enfrenta, a cada coisa que você tem que vencer, Deus vai querendo fazer você mais semelhante a Ele. Você vai se tornando mais semelhante a Jesus. Tudo vai cooperando para isso. Ele vai mudando o teu jeito de pensar, o teu jeito de agir, Ele vai te santificando, Ele vai fazendo você uma pessoa mais graciosa, amorosa, uma pessoa que crê em Deus, que ama, que quer fazer a missão dEle. Essas coisas vão sendo colocadas dentro de nós, pelo próprio Espírito, pela palavra de Deus. Por isso que você tem que vir na escola bíblica, porque você tem que se expor à palavra de Deus, ao ensino. Deixar a palavra falar com você. E ela produzir em você o fruto que é Jesus ser gerado em você. Crescer dentro de nós. E assim nós podemos glorificar ao nosso Deus. Portanto, encerro dizendo, como Paulo, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Perdoem uns aos outros, como Deus perdoa em Cristo cada um de nós. Irmãos, precisamos viver essa realidade. Jovens, estão me ouvindo? Perdoem uns aos outros. Estenda graça, misericórdia um para o outro. Abra o coração, tira o egoísmo da juventude, de querer ficar criando panelinha. Tem jovens precisando do Evangelho. Vocês precisam abrir a vida e o grupinho de vocês para jovens acessarem o Evangelho. Amar as pessoas que não estão na igreja, amar as pessoas de fora, desejar que elas conheçam esse ambiente de graça, de misericórdia, de amor, e não nos fecharmos. Por isso que o PG, para mim, tem sido muito bom, extraordinário para a nossa comunhão, mas ainda eu vou iniciar um outro projeto para a gente tentar abrir para a gente não cristã. Nós precisamos, está engatilhado lá, que é aquela reunião dos todos os PGs que a gente vai fazer na igreja durante 10 quartas-feiras. Depois a gente volta para os PGs. Eu vou ainda conversar com vocês, porque todos vão passar por aquelas 10 lições de novo do Evangelho. Eu quero a revista na mão de todo mundo, e você vai poder ter a possibilidade de ensinar o Evangelho para qualquer pessoa que aparecer na sua frente. Nós precisamos anunciar essa verdade para o mundo aí fora. Precisamos, meu irmão, trabalhar para Cristo. Não ser aquele servo que tem medo, que esconde o talento embaixo da terra. Deus, não vou fazer nada não, porque eu não sei. Eu não vou fazer nada não, porque eu não sou capaz. Eu não vou fazer nada porque Deus, vai que eu faço e Ele não gosta. Não, você não está entendendo quem Deus é. Faça, aprenda no caminho, receba perdão, receba graça. Caminhe junto, cresça. Se errou, qual o problema? Vamos caminhar.
Não, eu não posso errar, que Deus vai ser cruel. Que Deus você conhece. Que Deus? Não, está errado, tem alguma coisa que está errada. Você é filho amado. Do jeito que um filho erra e o pai ensina, com amor. Pelo menos deveríamos fazer isso com o pai. Às vezes também a gente dá bola fora. Mas esse é o padrão correto de Deus, o jeito que o pai faria isso. E ensina com amor, querendo o bem daquela criança que errou e que precisa se consertar. Deus faz isso com a gente. Somos filhos. Você não é empregado de Deus, e Ele não é teu supervisor ruim. Sabe aquele supervisor ruim? Tem, né? Tem uns bons, tem uns ruins, né? Ele não é, Ele é teu pai. Ele é o pai da nossa família aqui, ó. Somos irmãos. A gente bate mais com um, menos com o outro, é assim? É normal, né? Acontece. Mas no final das contas, somos irmãos. Somos família de Deus, que age em nós amor e perdão no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Convido você a essa reflexão e você experimentar o perdão de Deus e saber conseguir perdoar pessoas que também precisam do nosso, que erram também. Não seja cruel com os outros, não seja tão severo na nossa comunidade, porque Deus é gracioso com você e perdoador. Eu quero que você se coloque em pé, vamos orar. Irmãos, nós vamos orar, e depois eu queria que a pastora Cristina viesse, que eu já vou sair para ir para Rio Preto lá, levar a dona Regina, tá bom? Se coloque diante do Senhor, feche teus olhos, pensa um pouquinho nessa reflexão que eu fiz, né? Nessas afirmações aqui, enquanto você ora, feche os olhos mesmo, medite nisso, eu quero ler essas afirmações novamente, e saber que você teve essa experiência. A consciência de que todos pecaram, todos estão condenados, todos estão separados de Deus, todos estão destinados à morte eterna, todos precisam do perdão de Deus, todos precisam crer na pessoa e na obra de Cristo para receber o perdão de Deus. Todos são justificados diante de Deus somente pela graça recebida pela fé em Cristo Jesus. Espero que você já tenha tido essa sua experiência de saber que Deus perdoou você, ainda pecador, ainda inimigo dele, que Deus agora te fez filho amado, que você pertence a Ele, que você é família dele, que você é da casa dele, e que Ele vai trabalhar em você, para você se tornar um filho como Jesus é. Pai, nós te louvamos pela graça do Evangelho que nos salvou. Obrigado pelo Cristo, que tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas maldições, que se fez pecado por nós naquela cruz, que se tornou maldito por nós naquela cruz, que enfrentou o juízo da cruz, da justiça de Deus, satisfeita no Filho na cruz, ao ponto de se sentir separado do próprio Pai, no nosso lugar. Em Ti, nessa obra cremos, nesse nosso Salvador, nesse nosso Senhor cremos, Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, e que oferta a nós salvação, graça, vida eterna, misericórdia, bondade, e que faz de nós, sem merecermos, filhos amados de Deus. Dá-nos a consciência e a fé de vivermos essa verdade todos os dias, Pai. Que sejamos uma comunidade aqui nessa igreja de filhos amados, que sabem quem são, e que olhe para o outro e sabe, esse é meu irmão em Cristo,
devo amar, que eu devo perdoar, que eu devo ofertar também a graça e a misericórdia e a bondade que eu recebi. Nos ajude, Senhor, a viver para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua honra. Esteja no nosso meio a Tua presença abundante, Senhor. Nós pedimos e precisamos do Senhor. A Ti a nossa vida, nosso coração, nos rendemos a Ti completamente. Deus amado, Deus bondoso, Deus perdoador, graça irresistível, graça que nos alcança, graça que está sobre nós, graça que nos conduz, graça que nos sustenta. Obrigado, Senhor, obrigado pela salvação, obrigado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor cuida de nós no nosso dia a dia. Ainda assim colocamos, Pai, abençoe cada pessoa aqui presente essa noite. Olhe para cada dificuldade dos Teus filhos durante a semana, Pai. Questões financeiras, de saúde, Senhor, do dia a dia, da família, no trabalho. Agracia-nos, Senhor, com a Tua misericórdia, a Tua bondade, mão poderosa, abençoando a nossa vida ainda mais para a Tua glória, para o Teu louvor. Dá-nos o senso de gratidão. Não permita que sejamos ingratos diante do Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez por nós na pessoa de Cristo Jesus. Nós Te louvamos em nome de Jesus, agradecidos pelo Teu perdão e pelo Teu amor, Pai, por nós. Obrigado, Pai. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Adore ao Senhor, vamos louvar ao Senhor.